de Moraes. A população está virando as costas. Alexandre de Moraes está no mesmo barco que o Lula? Quem ganha com essa crise militar? Quem está se beneficiando com esse momento e qual é a intenção? Porque parece, para a nossa audiência, para muita gente que me fala na internet, que o PT está tripudiando em cima das Forças Armadas. Quando, na realidade, quando o Lula diz que não confia nas Forças Armadas, ele está correto. E não pode confiar mesmo. As nossas Forças Armadas do Brasil, elas têm, dentro do seu DNA, um anticorpo contra o marxismo, contra muitas das propostas desse marxismo até arcaico, desse sindicalismo ali do século passado, muitas das propostas que o Lula hoje sabe que é a última oportunidade que ele tem de implantar daquilo que ele concebeu lá com Fidel Castro, do Foro de São Paulo, da forma como ele imaginou a América Latina, ele sabe que é a última chance dele implantar. Só que há uma resistência dentro das Forças Armadas e que se agravou com o governo Bolsonaro. E aí você está corretíssimo. Dentro das Forças Armadas, Paulo, existe ainda um DNA antimarxista muito forte e que se agravou com o governo Bolsonaro. Parece que aquilo renasceu. E aí o que acontece? Você teve contato com as novas gerações. Muitos falaram com você, são tenentes, capitães. Você teve contato com o pessoal que está na ativa e que esse pessoal meio que retomou aquele patriotismo, aquela vontade de se envolver com os interesses nacionais, esse verde e amarelo que o próprio Partido dos Trabalhadores tanto receia, né, que ele ressurgiu. Isso fez também, no seio das Forças Armadas, reaparecer um sentimento contra o modelo marxista. Hoje, as Forças Armadas são a grande pedra no sapato do governo Lula. Quando ele diz que não confia nas Forças Armadas, ele está certo. E nem deve confiar mesmo. Porque as Forças Armadas brasileiras hoje, elas de fato estão num momento de extremo constrangimento. Sobre as eleições, quando o próprio Gerson, a posição dele não pode ser divergente da posição dos técnicos do próprio Exército. Ele não pode legitimar um processo. Isso é importante dizer. Não é o Paulo Figueiredo deslegitima o processo eleitoral. Não. Quem deslegitima o processo eleitoral é o relatório das Forças Armadas, um órgão de Estado. Foi o relatório do PSDB, Paulo. O relatório também do PSDB... Mas o PSDB não é um órgão do Estado. O PSDB não é um órgão de Estado. Existe um relatório das Forças Armadas vigente, cobrando providência, dizendo que não garante a legitimidade do processo eleitoral. E daí, quando você tem um comandante do Exército, que, portanto, né, recebe o relatório dos técnicos, que agora ele comanda, e ele se posiciona de forma diferente dos seus próprios técnicos, então ele está tomando uma posição política. Eu me pergunto o seguinte, quando eu vejo essa enxurrada de gente chamando os militares de melancia, traidores, que no 7 de setembro vão virar de costas quando a tropa desfilar, etc. Eu só pergunto uma coisa. Quem ganha com esse desgaste da única instituição, talvez, que ainda seja um freio para o projeto do PT? Porque eu digo talvez... Está aí o erro da sua premissa. Está aí a sua pergunta está viciada nessa premissa. O Exército hoje não é mais uma instituição que seja um freio. Não é mais. Ele na sua opinião, não. Mas sabe na opinião de quem ele é um freio? Na opinião do Lula. Na opinião do José Dirceu. Sabe por quê? Porque quantos segundos o Lula demorou para trocar o comando quando ele ficou insatisfeito? Você acha que se o Lula ele confiasse nas Forças Armadas... Pergunta ao Alexandre de Moraes se as Forças Armadas foram um freio para ele em algum momento. Pergunta ao Alexandre de Moraes. Pois é, mas eu te pergunto. Aí você já tocou no outro ponto. Alexandre de Moraes. A população está virando as costas. Alexandre de Moraes está no mesmo barco que o Lula?